Tati e Elas com Tatiele Melo. Seja bem-vinda a mais um programa. É um prazer ter você conosco para mais um encontro onde nós compartilhamos fé, inspiração e sabedoria da Palavra de Deus. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma história pessoal de transformação, de superação e de fé. Para nos conduzir nessa conversa está aqui a Dilza Saião. Ela é esposa de pastor, ela é uma pessoa dedicada em compartilhar o Evangelho de Cristo aonde ela é convidada. Dilza, seja bem-vinda. Obrigada, minha amada. Eu estou tão honrada de estar aqui hoje à tarde. Eu, inclusive, fiquei muito tensa, porque eu pensei, é um podcast, nunca fiz na vida, né? Eu estou acostumada a ministrar sempre a palavra, em alguns lugares que eu sou convidada. Então, eu estou, assim, extremamente honrada e grata a Deus por esse privilégio de estar aqui hoje com você, viu? Eu também, Dilza, porque eu já te acompanho, te ouço. Que bênção, que bom. E agora aprender com você aqui. Amém. E você de casa também. Vai adorar. Então, pegue o seu café, o seu chazinho, se acomode aí e vamos aprender juntas com a história dela. Dilza, Amém. Conta um pouquinho para nós de você, da sua história. Então, Tati, eu nasci numa família que não era evangélica, né? Os meus pais nasceram lá no Rio de Janeiro, naquela região dos Lagos, Araruama. E meu pai veio para São Paulo tentar a vida, sair da roça, né? E se ajeitou como um restaurante, cozinheiro, fez uma vida de cozinheiro, depois foi buscar minha mãe. Então, eu nasci aqui em São Paulo, na Lapa. Olha! Né? Eu estou com 76 anos, nascida na Lapa. E aí, meus pais deram para nós, né? Somos mais 3, né? Somos 4 agora. Fomos 5, mais uma faleceu, somos 4. Então, eu fui criada no limite que os meus pais tinham, mas com amor, uma boa família, uma educação que não era evangélica, mas era cristã, amava a Deus, tal. Mas eu fui crescendo numa vida pobre, simples. Não era aquele lar como a gente tem hoje, que fala para o filho que você ama, você é um presente de Deus na minha vida melhorou com você. Não tinha isso, né? Era uma coisa mais seca. Mas eu não posso me queixar, eu não tive uma infância boa, gostosa, mas também não tive problema, não tive nenhuma violência, nada disso, graças a Deus, e nem abuso, não tenho nada disso na minha vida. Mas eu fui crescendo e havia um vazio, assim, uma falta de resposta. Para que eu nasci? Para que eu vivo? Que vida chata. E eu fui ficando cheia de complexo. Sou feia, sou burra, nunca vou aprender, nunca vou estudar, nunca vou casar, né? Então, a minha adolescência foi uma adolescência, assim, ruinzinha. Eu não tinha desejo de suicídio, mas não gostava de viver. Eu não achava graça nenhuma na vida. Mas como filha mais velha, eu fui sempre muito, assim, muito responsável. Então, eu ajudei a criar meus irmãos, fui trabalhar cedo, o dinheiro vinha para a mão do meu pai, eu levava meus irmãos, com 12 anos eu já ia para o centro da cidade levar as crianças em médico, em dentista. Sério? Então, eu fui tendo, assim, uma vida amadurecida meio que à força, né? Não naturalmente. Mas eu gostava de ser útil, eu sempre gostei de ser prestativa, de ser produtiva e de ser, assim, servir. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. Minha mãe sempre tinha visita em casa, tal. E eu gostava disso e eu sempre ajudei todo mundo que estivesse ao meu lado. Mas eu não tinha, assim, uma resposta de prazer. Eu achava, eu nunca vou estudar. Quando eu terminei o primário, você vê, eu fiz o primário aqui na CUPC, né? Sei lá quantos anos atrás. E era uma escolinha de madeira. A escola, Grupo Escolar Professora Dulce Carneiro, né? Hoje nem existe mais. Então, era tudo muito primitivo, tudo muito simples, assim. Mas eu fui indo. Aí, quando eu terminei o meu primário, não existia ginásios do governo, não existia escolas média de graça. E eu não tinha condição de fazer. E nem sonhava que um dia eu podia estudar. Eu achava que eu não tinha capacitação. Aí fui fui trabalhando, fazendo uma série de coisas, fiz alguns cursos profissionalizantes, tal.
Aí, quando eu fiz 20 anos, mais ou menos, eu fui visitar uma tia no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, a cidade que agora tem petróleo. E, na verdade, o meu tio, casado com ela, é que era o evangélico, inclusive pastor. Ela era irmã da minha mãe. E toda a família da minha mãe e do meu pai, ninguém era evangélico, ninguém. Eu nunca vi uma Bíblia, nunca se falou, nunca se orou em casa, Isso nada com 20 disso. anos. Com 20 anos. Aí, até lá, até os 20, eu ia à igreja católica, eu era filha de Maria, fazia aquilo que as pessoas da igreja católica podiam fazer. Eu tinha fome de Deus eu tinha. Um desejo de ter resposta, porque tinha que ter uma coisa melhor do que aquilo que eu vivia. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para casa do meu tio lá em Macaé, eu vi uma coisa tão diferente, os filhos tão amorosos. Os pais abraçavam, diziam, eu te amo, você é minha joia. E aí as crianças, uma beijava a outra, iam na igreja no domingo, todo mundo na escola dominical, que eu nem sabia que existia escola dominical. E aí o meu tio fazia todos os dias pela manhã o culto doméstico. Então era aquela mesa grande, com 9 filhos, né? Ele acabou tendo 9 filhos, e todos falavam um versículo, né? Eu achava tão bonito aquilo. E um dia até eu me lembro que me deram um versículo, não sei que uma das minhas primas lá, e eu falei na hora do culto da manhã, e ele falou assim, meu tio, aonde você pegou? É do Novo ou Velho Testamento? Eu falei, de um livro preto. Eu não tinha a menor noção que a Bíblia tinha Novo e Velho Testamento. Mas ficando ali, eu acabei ficando uns 2 meses, Deus tinha um plano, né? E todas as pessoas que chegavam na casa, ele falava, olha para minha sobrinha, né? E o meu tio nem era pastor naquela época, mas estava estudando, se tornou pastor batista, foi um grande homem de Deus, cidadão macaense, professor universitário, um homem extraordinário. E ali eu aceitei Jesus. Eu fui para a igreja que ele estava pregando, e quando cheguei lá, uma igreja pequenininha no bairro da Aroeira, um bairro pobrezinho de chão de terra. E quando nós chegamos, eu e minha tia, ela demorou para arrumar 8 crianças, tal, né? Hoje eles têm 9 filhos. E aí eu cheguei lá, meu tio chorava sobre o amor de Deus, Jesus Cristo, o amor de Jesus que morreu por nós. Fiquei tão comovida que Jesus morreu por nós. Eu não tinha essa revelação, né, até então. Aí ele fez o apelo. Igreja Batista fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Aí eu timidamente levantei essa mãozinha, mas uma amadinha do meu lado, uma irmãzinha, uma senhora, levantou minha mão. Aí ele mandou ir à frente, né? Aí ficou oficializado que eu aceitei Jesus, né? Aí eu pensei no meio do caminho, voltando para casa, que loucura que eu fiz. Deixei a Santa Igreja Católica, vou usar saia comprida, cabelo grande, ai, o que eu fiz? Quer dizer, são recados do inimigo, porque não tem nada a ver com isso. Sim. Né? Mas aí minha tia foi, com jeito, me orientando, me dando livros para ler, meu tio também. Voltei para São Paulo. Aí a minha irmã, abaixo de mim, 5 anos, aceitou também Jesus. E o meu tio teve a sabedoria de procurar uma lista das igrejas batistas mais próximas da minha casa. Eu morava no bairro da Vila Santa Isabel, região leste. E meu tio achou na Vila Formosa. Então, mandou uma carta para o pastor Antônio Jimenez Garcia, meu primeiro pastor. E ele foi lá em casa, de carro, junto com o diácono. O carro era do diácono. Aí a minha irmã já falou, eu vou com você. Já fomos para a reunião de jovens e aí começou a minha vida cristã. Eu não sabia, nem sonhava do tesouro que eu estava começando a adquirir, né? A grandeza do reino de Deus, o amor de Jesus. E aí fiquei encantada, comecei entre os jovens a ler, ia lá na frente para ler. E eu pensei, não, a vida cristã é tão maravilhosa que eu quero que todo mundo seja, porque aí foi saindo o complexo, o medo, a insegurança, comecei a me achar até bonitinha, comecei a gostar de mim, gostar da minha família. É como realmente eu sempre falo, eu penso assim, é como se uma champanhe explodisse no meu peito, e nunca mais parou de jorrar. Sim. Que a bênção de Deus não para de jorrar, né? E a Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Eu creio assim. E realmente flui. E dali eu pensei, não, eu vou estudar, quero conhecer a Bíblia, quero conhecer o Senhor.
e quero servi-lo. Aí eu fiz um curso médio, Instituto Bíblico da Convenção Batista da Capital, que era equivalente a ginásio, né? Eu fiz aquele curso, tinha também as matérias do ginásio, que funcionava na Igreja Batista da Liberdade. Fiz 4 anos ali, aí eu saí, fiz magistério no Colégio Batista, sempre querendo saber mais e como vou ensinar, como eu vou falar, porque descortinou uma outra criatura dentro de mim, um novo nascimento. E aí, depois que eu fiz o curso médio também, eu fui fazer a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e lá eu conheci meu marido, que hoje é meu tesouro, minha joia preciosa, e estamos casados há 48 anos, graças a Deus. Mas nesse meio tempo todo, eu fiquei vendo, assim, o encantamento que Deus punha em mim. Ele me despertava para amar as pessoas. Eu queria trabalhar na África, eu queria trabalhar com os índios, e domingo na igreja eu queria falar, queria ensinar. Foi uma coisa assim extraordinária. Sim. E aí, exatamente nesse meio tempo, eu arranjei um emprego no escritório de advocacia Moura, Teixeira, Gouveia e Silva Advogados. Naquela época, que eu já estou 48 anos casada, tem 48 anos que eu saí de lá. Eu saí depois que casei. Era um dos maiores escritórios de São Paulo. Funcionava na Líbero Badaró, 3 andares, 16, 17, 18. E nós trabalhávamos com gente muito importante. Eu pensava, quem sou eu, né? Eu não sabia nem me comportar. Mas aí eu fui estudando, fui convivendo com pessoas mais, assim, diferenciadas. E Deus mudou radicalmente a minha vida. E aí, a Dilma, minha irmã, que hoje é uma líder na Igreja Batista da Penha, uma grande líder de Deus, ela também avançamos juntas. Aí ela casou antes, que ela era bonitinha, papapá. Casou primeiro que eu. E aí eu continuei estudando, querendo aprender mais, fazendo faculdade, tal. E todo Natal eu dava Bíblia para todos os meus chefes. Eram 13 advogados. Dava Bíblia para todos os chefes. Quando não era Bíblia, era um livro evangélico. Escrevia uma palavra de evangelismo de Natal. Eu sei que Deus foi me dando assim, despertando em mim uma outra criatura que eu não conhecia. Na verdade, era o Espírito Santo trabalhando, né? Não era nem eu, era ele trabalhando em mim. E aí a gente vai querendo casar também, né? E na Faculdade Teológica, eu revi um colega meu que eu conheci lá no Instituto Bíblico. E esse colega, lá na faculdade, eu comecei a olhar para ele com bons olhos, porque eu não tinha bons olhos para ele. Pensar, esse cara jamais, né? Esse senhor nem brincando. Mas aí, quando eu conheci ele de perto, eu comecei a ver o caráter dele. Discreto, fleumático, educadíssimo, entregava o material sempre na data certa, os trabalhos. E tinha um café gratuito na hora do lanche, na hora do intervalo, e a gente vivia aquela vida dura, né? Mal tinha dinheirinho para comer um lanchinho. Então, todo mundo gostava do cafezinho quente no intervalo. Ele era o último da fila. Quando ele chegava, até o café acabava. Eu pensei, meu Deus, que humildade dele, né? Aí eu fui me encantando com ele. E aí eu fui, naquela época, eu já tinha saído de Vila Formosa e fui fazer parte da Igreja Batista de Interlagos. Tanto que eu conheço todo aquele pessoal de Interlagos, os americanos de lá, o José Raste, amigão da gente, foi meu professor na faculdade também. E aí, estando lá um dia, num acampamento, eu falei para as meninas assim, olha, tem um rapaz na faculdade, mas eu não contava para ninguém nada. E eu queria orar por ele, porque ele é tão tradicional, ele é tão assim trancado, e ele é tão bonzinho, mas eu acho que Deus pode fazer uma obra na vida dele. Eu queria que ele se tornasse um líder, né? E aí o que aconteceu? Mas ele não sabia de nada. Não, eu não queria que ninguém soubesse. Eu tinha medo, né? Aí medo de errar, né? Ter um namoro errado, que não ser a pessoa certa e tal. Aí uma das meninas orou, a Jane, e saiu um sol no acampamento. Estava aquela manhãzinha, 7 da manhã, frio. Aí eu senti que aquilo era uma coisa boa. Bom, aí eu chego na faculdade e falo, Deus, eu queria falar com você, porque a gente brigava teologicamente. Eu queria falar com você. Você está certo, eu estava lendo a Bíblia ontem às 7 da manhã na minha igreja, e eu senti que Deus me revelou os versículos que você falou. Pensei, tá chegando, né? Mas eu não falei nada.
das minhas intenções com ele, nem das dele. Eu sabia que ele tinha uma asinha para o meu lado, mas ele também era muito discreto, né? Eu pensei, não vou dar colher de chá para ele, não. Mas aí foi indo, e ele acabou querendo vir para a minha igreja. Aí ele queria namorar comigo, tal. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, eu tinha muito temor de Deus, eu queria muito acertar, eu queria servir o Senhor, né? Eu não queria ter um namoro ou um casamento. Eu queria algo vindo dos céus para algo, para continuar servindo a Deus. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, vamos fazer um combinado. Sim, nesse meio tempo ele vai lá no meu escritório. Nós trabalhávamos na mesma rua ali do Badaró, eu no Moura Teixeira e ele no Banco de Crédito Real de Minas Gerais. E a gente nunca se viu por ali, nunca. Olha os planos de Deus. Aí um dia... ele veio lá do banco, muito tímido, e jogou uma caixa de bombom na minha mesa do escritório. Eu peguei e guardei na gaveta para ninguém ver, que eu não queria botar público algo que eu ainda não sabia se ia dar certo. Então, estava aprendendo com Deus a fazer as coisas direito, né? E aí eu pensei, bom, ele está meio de olho em mim. Aí eu falei para o senhor, vamos fazer um combinado. Eu tirei um dia de jejum. Falei, Deus, vamos fazer um combinado? Se ele é o homem que o senhor tem para mim... que eu só quero namorar para casar. Se é ele que o senhor tem para mim, então o senhor... Vamos fazer o seguinte, ele é muito tímido, ele tem que chegar em mim, se ele falar assim, sabe, Deus, eu simpatizo com você e tal, vamos orar para ver os planos de Deus para nós, a resposta é não. Mas se ele chegar e dizer na cara assim, quero casar com você... aí a resposta é sim. Eu pensei, para ele falar isso só se for do céu mesmo, né? E você acredita que ele chegou para mim, enrolou, conversou, sou de Minas, Itajubá, você é do Rio, papapá, aquela enrolação, ele branquinho, né? Aí eu falei assim, você não queria conversar, né? Nós estávamos na biblioteca da faculdade. Aí ele falou assim, eu queria saber seus sentimentos para comigo. Eu falei, o meu não interessa, eu quero ver o seu. Ele falou assim, eu quero casar com você. Assim. Eu falei, bom, então em nome de Jesus é sim. Coitado dele, acho que ele pensou, essa mulher louca, né? Mas aí realmente começamos um namoro de 1 ano. Fomos como missionários para o Amazonas, naquele trabalho chamado Transtotal, que a Igreja Batista faz. Bom, enfim, foi caminhando, depois nós casamos. Agora eu quero voltar um pouquinho para os meus pais, depois eu volto para o meu caso. Tá. Meu pai e minha mãe, por não conhecerem a Jesus como nós conhecemos, nunca foram ao encontro de casais, nunca souberam o plano de Deus para o casamento. Eles eram bons trabalhadores, né? Pessoas, minha mãe muito dona de casa, muito amorosa, muito do Natal, festa de família, aquela coisa toda. Mesmo tendo uma vida muito simples, tinha tudo isso. Mas aí, eles brigavam muito. Brigavam demais por qualquer bobagem. Ai, eu tinha um horror. Eu pensava assim, nunca na minha vida eu vou brigar com ninguém. Eu acho tão feio. Porque eu percebia, eu não tinha uma visão ainda espiritual de que o inimigo é nosso inimigo, Satanás é nosso inimigo, e ele joga as sementes para a gente comer e entrar na dele. Eu não tinha essa revelação. Mas eu sabia que aquelas brigaiadas, aquelas bobagens, não tinha nada a ver com Deus. E os dois se gostavam, os dois se amavam, os dois se respeitavam, os dois tinham planos, os dois eram bons pais. Por que aquela bobagem? Então eu determinei no meu coração, na minha casa, se um dia eu tiver minha casa, nunca vai ter briga. Então, amada, eu estou casada há 48 anos, nunca briguei com meu marido. Eu lembro de uma frase sua no Mulher Esperança que você disse, a pessoa pode brigar comigo, eu nunca brigo com ninguém. Quando eu percebo que a pessoa está nervosa, alterada, eu pego minhas perninhas, vou embora. Sabe por quê, amada? Eu entendo que a pessoa que naquela hora está brigando, ela está alterada. E o alterado é enlouquecido. Eu não vou brigar com um louco, certo? Sim. Então, a pessoa às vezes quer me ofender, já aconteceu. Eu sou síndica há 20 anos no meu prédio. Nossa. Então, já aconteceu de alguém se indispor comigo, mas eu vou saindo com jeito. Vamos ver, eu vou olhar, tal. Eu não ponho gasolina na fogueira, entendeu? Da minha parte, Deus tem me dado esse ensinamento e tem me capacitado para nunca botar gasolina em fogueira. Sim. Se eu puder jogar água, eu jogo, senão eu saio de perto para não ver o circo pegar fogo. Né? Então, eu sei que eu vi isso nos meus pais e eu trouxe como
Princípio. um princípio revertido, né? Contrário, Pra de sua que eu não vida. ia brigar. Então, nós temos um casamento muito bom, muito feliz. E meus pais viveram bem. Meu pai morreu cedo, acho que com 73 anos, teve um AVC e morreu, mas ele não tinha um convênio, não se tratava. Minha mãe já foi bem tratadinha, graças a Deus. Sim. E aí ela morreu com 92 anos, né? Mas aí a nossa família foi se estruturando e Deus usou a minha vida pela bondade dele. O meu avô materno, a minha avó se converteram, meus tios maternos se Olha. converteram, Aham. meus irmãos se converteram. Que bênção. Então eu tenho assim uma paixão. Eu agora vim no Uber, vim evangelizando o rapaz. Aham. Aí eu falei para ele assim, olha, você não demora. Você viu que o Aguinaldo morreu ontem, Aguinaldo Raiol? A gente não sabe o nosso dia, se prepara. Aham. Então eu gosto, primeiro porque eu tenho certeza, que a vida cristã é muito saborosa. Sim. A vida cristã, ainda que tenha os seus percalços, os seus momentos difíceis, não tem a ver com a vida cristã, mas a vida em si tem os momentos mais difíceis. Mas com Deus, não dá chabu. Com Sim. Deus, ele vem, orienta, aconselha, alivia, né? Sim. Então, eu sempre fico... As pessoas precisam de Jesus. Eu ainda falo assim, olha, você tendo Jesus aqui nessa terra, você vai viver bem, bem melhor. Mas acontece que para a vida eterna é fundamental, Sim. porque lá não tem escolha. É. Ou você vai com Jesus ou você não vai ficar com o Senhor. É. Você vai para outro lugar que Sim. é mais quente, Aham. né? Que não é o que a gente deseja. Hoje- Sim, pode falar, Eu querida. quero fazer uma pergunta Pois que não. você disse que... Eu sou muito falante, você me desculpa. Não, a gente vai seguindo, tá ótimo. Nesses 42 anos, é isso, de casada? É isso? 48. 48 anos. 48. Você nunca brigou, né? Ensina isso pra gente. Tá, eu vou explicar uma coisa para você. Se existem duas pessoas completamente opostas, sou eu e meu marido. Misericórdia. Meu marido é fleumático até o osso. Eu sou sanguínea quase hemorrágica. O que é um fleumático? Fleumáticos são aquelas pessoas mais paradas, mais calmas, não são muito motivados, tudo organizadíssimos e tudo bem, papapá. O sanguíneo, ele tá com o corpo aqui e a cabeça lá, tá sempre correndo, né? Tá sempre agitado. Então, eu sou mais agitada, eu sou mais dinâmica e tal. E aí, quando você fica junto, né? Eu cheguei a falar para Deus. Eu tinha absoluta certeza que o José Luiz nasceu para mim. Porque eu orei ao Senhor, eu pedi um sinal. Eu tinha certeza absoluta, nunca tive dúvida. Mas quando eu casei, que começou o começo do casamento, eu falei, Senhor, misericórdia, esse... Eu me guardei 28 anos. Eu orei, o senhor me respondeu, o senhor falou, é ele. Porque era muito diferente. Eu queria fazer uma coisa e ele queria fazer outra, ou ele não queria fazer nada. Eu queria visitar uma pessoa, não, vamos descansar. E só estudando até hoje, ele é muito estudioso da Bíblia. Ele lê Bíblia, hoje ele é aposentado, mas quando eu trabalhava, ele lia a Bíblia antes de trabalhar. Então, se ele tivesse que chegar numa empresa lá em Guarulhos às 7 da manhã, ele levantava às 5h30, meia hora de Bíblia para depois pegar o carro e trabalhar. Então, ele é muito apaixonado pela leitura da Bíblia. Mas ele não é apaixonado por ministrar, pregar, ensinar, escrever. E eu já sou. Quer dizer, o contrário, né? Eu sou muito de ler a Bíblia, mas não na paixão que meu marido tem. Esse ano, graças a Deus, eu estou terminando a leitura da Bíblia capa a capa. Falta talvez uns 20 dias eu já chego no final. Mas para mim ter disciplina é difícil. Eu leio, vou lendo, vou estudando, gosto de falar, estou sempre pesquisando, tal. Mas não é aquela coisa sistemática de Gênesis e Apocalipse. Ele já é. Então, nós temos diferença. Aí, em tudo, na parte financeira, eu sou uma pessoa apaixonada. Então, tudo que eu vejo, eu quero comprar. Eu quero comprar roupa, calçado, eu quero viajar, eu quero tudo. Ele não quer nada. Ele fala, não precisa. Bem, eu comprei uma camisa para você, mas não precisa, eu tenho tantas. Então, ele é tudo assim. Mas, com o tempo, eu fui pedindo a Deus sabedoria, né? Que Deus me desse sabedoria para viver com ele, para tirar o melhor partido. Eu não queria um casamento igual ao da minha mãe. Embora eles vivessem razoavelmente bem, e era dentro do padrão de todo mundo, mas eu queria um casamento mais gostoso, mais... Aí vieram os filhos, eu logo tive filhos, eu tenho 3 filhos, Carolina, Juliana e Luiz Augusto.
E aí eu fui vendo nele que esse jeito sério com dinheiro, responsável. Meus filhos estudaram nas melhores escolas de São Paulo. Eu tenho 3 filhos, grandes profissionais, estudiosos, acabavam se tornando bolsistas e hoje são grandes profissionais. Eu tenho filhas que são disputadas no mercado de trabalho. Então, isso tudo, da onde veio? Primeiro, que eu decidi não sair de casa. Eu tive um emprego muito bom, mas eu larguei. Falei, não, eu vou criar meus filhos. Isso eu decidi. E aí eu estava conversando com uma médica esses dias. Ela falou assim, e se fosse hoje? Falei, eu faria a mesma coisa. Largaria o meu emprego para criar os meus filhos. Porque eu sou apaixonada pelos meus filhos, por Deus, pelo reino. E você vai influenciar um bebê, uma criança, você vai ensinar. Porque outra pessoa vai fazer aquilo que é o meu dever e meu prazer. É meu dever e meu prazer, né? E eu até quero aproveitar aqui e falar para todo mundo o seguinte: não tenham medo. Primeiro que todos os anos que você investir cuidando de filhos, ainda vai sobrar muitos para você. Como eu já estou há muitos anos assim livre, fazendo tudo o que eu gosto, que eu quero, sobra muitos anos, vai dar tempo. Segundo que a provisão financeira vem do Senhor. Eu tenho certeza absoluta e falo isso para vocês sem medo de errar. Que coisa maravilhosa. Deus é Jeová Jirê. O meu marido trabalhou num Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Ele era só um bancário. Ganhava uma coisinha pouca. Mas você sabe que nunca faltou. A ponto das crianças estudarem na PACA, escola cara. Eu inaugurei assim, tudo a gente orava, né? Senhor, eu queria com 4 anos já ter meus filhos e ter casa própria, né? Porque a gente casa fica de aluguel. Você acredita que com 4 anos eu já tinha de casada? Eu tinha os 3 filhos, a casa própria e um carrinho ainda. Olha. Quer dizer, Deus é provedor. E eu posso falar para você e para quem quiser, não tem nada que Deus não possa preparar para nós. Ele tem o melhor. É só a gente crer e viver para ele. Então, na verdade, esse jeito do meu marido mais frio, mais calculista, mais organizado com dinheiro, mais sério com as coisas, para ele não tem paixão de passear, de viajar. Isso para ele não entra no coração dele. Então, mas isso tudo foi bom naquela fase das crianças pequenas, porque eu pude criá-las, estudar em boas escolas. Hoje são grandes profissionais, graças a Deus, e eles cresceram, avançaram e pagaram para nós uma vida melhor. Né? Nós pudemos viajar, já saí do país algumas vezes e tal. Então, tudo, se a gente fizer conforme a orientação da palavra e de Deus, Ele é o Jeová Jirê. Eu creio, eu vivi, eu vivo. O que eu precisar, se eu precisar, Ele vai suprir. Né? Ele vai suprir. E Ele é o Jeová Shalom. Então, é o Deus da paz e prosperidade. Então, Deus foi me dando paz, porque naquele casamento esquisito que eu achei, Senhor, é Ele mesmo? O cara é frio. Frio no sentido assim... de paixões, vamos escrever um livro, vamos viajar. Você é mais intensa, Eu sou mais intensa. Primeiro que mulher é mais sentimento, né? O homem é mais razão. Graças a Deus, porque tem que haver equilíbrio. Então, aí eu fui vendo e orando a Deus, né? Para eu entender, para eu amar, para eu aceitar, né? Aí, quando vieram os filhos, eu fiquei muito apaixonada pelos meus filhos, a Carolina, a minha mais velha, meu tesourinho. Meu Deus, a minha vida, eu fiquei tão apaixonada por ela. E eu preferia nem ter filho, eu preferia ser missionária, né? Por aí e tal, né? E uma vez eu conversando com uma missionária americana, eu falei assim para ela, você sabe que eu sonhei que eu ia ganhar o Brasil para Cristo? Eu e meu marido? Mas quando eu encontrei com ele, eu falei, não, com esse marido não vai dar para ganhar o Brasil para Cristo. Porque ele é todo mais assim, organizado, mais tranquilo. Mas quando eu encontrei, quando Deus mandou a Carolina, eu fiquei tão apaixonada. Aí saí do serviço, que eu trabalhava, e fui ser mãe de tempo integral. Mas eu fazia aquilo com tanta paixão. Eu fui mãe tão intensa. Aí, sem estar ninguém estava no programa, nenhum dos 3. Aí, sem programa, lá vem a Juliana, a minha do meio. A Juliana chorava, ela chorou 2 anos, mas eu não tinha problema. Eu segurava, eu tinha peninha, o médico disse que ela atrasou para nascer, não sei. Eu pensava, então foi algum problema do nascimento, então eu compensava qualquer dor dela com a minha dedicação. Ela acordava 3, 4 vezes à noite, eu tinha que trocar a fraldinha, dar mamadeira, pegar no colo, tirar do quarto para o pai não acordar, que o pai tinha que trabalhar.
mas eu fazia aquilo com o maior prazer. Aí deu um intervalinho, porque de uma para outra foi 1 ano. E da Juliana para o Luiz Augusto, que eu coloquei Luiz por causa do pai, que é Sim. José Luiz. E Augusto, porque eu amava um missionário que estava na África chamado Augusto, e também uma tia minha que é Augusto. Eu homenageei a avó, tia, todo mundo assim. Aí quando veio o Luiz Augusto, ele demorou um pouquinho, acho que 3 anos, eu pensava até que não viria mais. A gente evitava mais ou menos, né? Meio no natural, né? Mas aí veio ele. Aí eu fiquei apaixonadíssima. Ele, loirinho, de olhinho azul e menino. Então eu fiquei assim, eu tive uma vida intensa de dona de casa com prazer. Sim. De cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos. E eu tinha aquela aflição, será que um dia eu volto a fazer coisas que eu gosto, quer dizer, coisas mais minhas, né? Será que um dia eu faço alguma coisa de relevância, né? Porque você fica pensando, dona de casa, mãe, então não é tão relevante assim. E isso porque essa fase minha, eles já estão na faixa do 40, não tinha essa pregação da mulher tem que ir, tem que fazer, tem que dominar, porque é a mulher que manda, a mulher que é. Eu não tive essas doutrinas, mas se tivesse, eu tinha minha convicção. Sim. Eu ia cuidar dos meus filhos, eu realmente cuidei das crianças e eles cresceram. E graças a Deus, eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas eu sou esforçada. Então, eu acabo vencendo os limites pelo esforço, né? Gosto de estudar, gosto de aprender, gosto de ler. E a Carolina, ela era brilhante. Ela dominou inglês com 4 aninhos, já falava inglês. E ela... Bom, pra você ter uma ideia, a PACA, uma escola americana, né? Que foi criada para filhos de missionários americanos. Não foi criada para brasileiro, né? Então, a gente estava nas vagas que sobravam. Foi por Deus que a gente entrou lá. E aí, os troféus sempre eram para os americanos, porque eles eram melhores. Eles se destacavam mais. Eles tinham tudo para ser os vitoriosos, né? Mais bem educados, mais bem alimentados, mas tudo, né? O inglês melhor. Mas as minhas filhas ganhavam o troféu. Olha que bem. Carolina, Juliana ganharam o troféu várias vezes. E aí o que aconteceu? Como o Luiz Augusto não conseguiu vaga, chegou a vez dele, tanto que era com 4 aninhos que entrava na PACA. Aí ele não conseguiu vaga, então eu fiquei segurando. Falei, não. Com 4 não teve, mas com 5 vai ter. Fui ensinando inglês para ele. Eu tenho inglês muito um pouquinho, mas as meninas me ajudavam. Coloquei em escolinha de inglês. Aí ele não conseguiu 4, nem com 5, nem com 6. Falei, bom, agora não pode ficar com mais de 6 fora da escola, né? Aí que nós fizemos, tiramos as meninas da PACA, fomos morar na Bela Cinta, lá na Consolação, onde eu moro, com a intenção de colocá-los no Colégio Batista, que meu marido teria bolsa 90%, né? Acabou que não houve vaga para as crianças, teve lá o plano de Deus. Deus tinha um outro plano, eu acabei botando no Mackenzie, que a Dilma, minha irmã, era professora lá. Ah, sim. Aí, já que não deu certo lá no Batista, não tinha vaga para os 3 e tal, a Dilma conseguiu, botei os 3 no Mackenzie, mesmo tendo que pagar. Depois é que eles foram mostrando a qualidade, o empenho, acabaram tendo bolsa. A Carolina é a única que fez administração de empresa, porque eu tenho 6 na minha casa, entre os filhos e genros, 5 são engenheiros, só a Carolina que não é. Então, a Carolina é administradora de empresa, a Juliana é engenheira civil, Luiz Augusto é engenheiro de produção, e ele não quis fazer no Mackenzie a engenharia. Ele foi até o colegial, aí ele disse assim, mamãe, eu não vou conseguir nada na vida. Eu não sou igual as meninas, que todo mundo gosta, que todo mundo fala, porque fala inglês, que pessoa é inteligente. Eu sou mais burro, eu não consigo. Eu falei, você vai conseguir. Eu vou orar a Deus, eu vou declarar, eu vou chamar a existência pela fé. Você vai entrar surpreendentemente numa faculdade. Ele fez o vestibular, sem ter feito cursinho. Ele entrou em primeiro lugar no Mackenzie, em segundo na PUC. Olha. Ele ficou deslumbrado. Ele não imaginava que ele pudesse, né? E aí ele ficou tão, assim, agradecido a Deus. Estavam todos na igreja, né? Hoje ele não está na igreja, mas ele está voltando. Estou orando a Deus, ele vai voltar. As meninas estão firmes. Aí ele, até por conta disso, né? Ele fez cursinho, entrou na USP e fez engenharia de produção lá. Lá ganhou uma bolsa para a França e foi para a França, ficou mais 3 anos morando lá. Então, ele é engenheiro francês e engenheiro brasileiro. Então, isso tudo, Tati, eu estou te falando para honrar o meu Deus. Sim. Não tem nada a ver comigo, nem com meu marido, nem com família, nem com dinheiro, nada. É o Jeová Jireh. Sim. Suprindo as nossas vidas. Então, hoje, os 3 estão bem de vida, né? Moram
vivi muito bem, proporciona o que nós quisermos. Sim. Eu não desfruto mais, assim, de passear e tal, que meu marido não quer. Então, o que aconteceu? O Zé Luiz, até uma certa idade, a gente viajou, tal, com a família, com os filhos. Mas hoje ele é um homem mais enfermo, Sim. né? Primeiro que ele teve um câncer há 25 anos, mas Deus curou. Amém. Ele é Jeová Jiré. Ele é Jeová Sharon, ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu chorei tanto aos pés do Senhor, eu deitava no chão e clamava, Deus, não deixa meu marido ir. Agora que os filhos estão casando, nós vamos ficar livres para te servir. Não deixa ele ir. E realmente ele foi curado, foi rápido. Sim. Foi curado e a gente ficou mais livre para o ministério, né? Então, nós temos tido, assim, essas experiências lindas com Deus. Meus irmãos se converteram, meus pais partiram salvos, né? Amém. Então, é uma coisa muito linda. E os meus filhos aí, o meu neto, filho da minha filha mais velha, o Pedro, porque eu tenho um neto de 25, Nossa, uma neta de não parece. 15... 2 de 6, porque são gêmeos do filho, e mais umazinha de 3. Então, até eu quero falar para vocês o seguinte, a Marianinha é igual eu, assim, espontânea, meia sem noção, igualzinha a avó, né? E o meu filho é bravo, mãe, você não é meia sem noção, você fala demais, né? Aí veio a Manuzinha, que não é a gêmea, que meu filho não, eles não podiam ter filhos, tentaram vários anos, 5 fertilizações, nós orando. E aí vieram as menininhas, Heloísa e Rafaela. E depois, naturalmente, 3 anos depois, veio a Manuzinha. Então, ela viu esse meu anel e falou assim, vovó, o seu anel é maravilhoso. Eu falei, então agora eu não tiro mais da mão, porque a Manu falou que é maravilhoso. E sobre a Mariana, que é filha da Juliana, a Juliana tem só a Mariana, a Carolina tem só o Pedro. Então, a Mariana, eu levei ela no shopping uma vez. Assim, falei pro meu filho. Você não fala que eu sou chata? Falando, olha, você tem uma Dilzinha na Manu, você vai viver com ela o resto da vida. Eles riem de mim, que ela é muito parecida comigo, assim, o temperamento, né? Porque ela é loirinha, bem loirinha, enfim. Aí, uma coisa assim, interessante também dos netos. A Marianinha, sempre minha amiguinha, meu tipo assim, espontânea, alegrinha, risonha. Ela era bebê, estava no colo da minha filha. Se abrisse a porta da sala, ela pulava, porque ela queria ir para a rua, né? Aí, eu sempre andava com ela, porque minha filha trabalhava. E um dia eu levei ela no shopping, eu vi ela quietinha. Eu falei assim, Mari, você tá tão quietinha? Ela falou, não, vovó, estou muito alegrada. Aí eu peguei esse vocábulo para mim, onde eu vou, estou muito alegrada. Eu vivo alegrada. Aliás, Deus me deu um espírito de alegrado, né? Eu sou alegrada. Então, eu tenho a Mariana, neta, filha da Juliana, que está com 15 anos. Eu tenho a Mariana, esposa do Luiz Augusto, que é minha nora, que é Mariana também. Tenho as netinhas, né? Que essas netinhas não vinham, Deus preparou, foi uma coisa fantástica. E a minha mais velha, que tem o Pedro, de 25 anos. O Pedro, então eu penso, isso que eu ia falar, eu quero fazer uma ligação. Eu fiz grupo escolar professora Dulce Cardeiro, aqui na CUPC, há não sei quantos milênios atrás, escolinha de madeira. Era chamada Grupinho de Pau, um grupinho de madeira. E o meu neto se formou em Londres. Olha. A minha filha pagou a faculdade para ir em Londres. Então, o que eu quero dizer, não há nada para me gloriar. Sou uma miserável pecadora que Deus resolveu abençoar e perdoar. Sim. Mas Deus realmente provê. Sim. A gente não deve ter medo na vida, de nada. Nem na saúde, nem no dinheiro. Deus é provedor. Sim. Ele provê realmente nossa vida. Dils, eu quero fazer querida, umas perguntas para você. Ai, nem porque te deixei fazer pergunta, né? Eu fiquei assim pensando e maravilhada com tudo que você falou. Para quem está em casa e tem um esposo igual o seu, a mulher é mais para frente e o marido mais calmo, e isso, em sua maioria, acaba gerando algum conflito, né? Sim. Como prática, assim, se você pudesse dar você perguntou isso, 3 amada. coisas práticas pra gente, ou algumas dicas, como a gente deve fazer para lidar bem lidar com com essa isso. situação? Amada, em primeiro lugar, nós temos que ter na mente que o casamento, ele é um compromisso primeiro com Deus. Não é uma coisa que se não der certo eu pulo fora. Seja qual foi o seu marido, Deus tem um propósito. Então, eu até cheguei um dia a falar, Deus, mas é esse e tal, né? Mas aí, Deus foi me dando revelações, eu orando, né? Falei, Senhor, é com ele que eu vou viver, eu quero fazer o melhor, quero ser boa esposa, quero acertar, né? Fui orando, eu tinha mais tempo para orar, porque eu estava em casa.
E aí eu fui vendo nele, pra você ter uma ideia, como Deus é maravilhoso sobre essa parte, para as mulheres saberem, né? Eu casei com aquela assim, turbilhão de emoções e achando até ele parado demais, mas eu fiquei grávida logo. E na gravidez eu viro um trapo, sabe? Inútil numa cama. Sim. Não mexe nem os braços, um Passando problema mal. digestivo horrível, uma fraqueza, uma coisa. Eu tinha que tomar injeção na veia para suportar o dia. Olha. Gliplex eu tomava. É como se fosse uma glicose, porque eu virava um trapo. Então, aquela mulher mandona, que sabe tudo, que vai ganhar o mundo o Brasil para Cristo, e que cheia de vida, virei um trapo. Mas Deus é tão maravilhoso. Foi a maneira pedagógica do Senhor. Aí Deus me deu um olho diferente, um coração diferente. Aí eu fui vendo que na simplicidade dele, no jeitinho mineirinho dele, ele lavava uma louça quando chegava em casa à noite, porque quando nós casamos ele trabalhava e estudava, estava terminando a faculdade. Ele me ajudava, se tivesse dar banho num filho, não é que eu deixasse esperando ele fazer. No começo, ele tinha que fazer tudo, até dar banho em mim, quando eu estava grávida, porque eu não prestava para nada. Eu fiquei, assim, uma coisa horrível. Então, aí Deus foi revelando para mim o valor dele, né? O valor desse homem. E nós temos que ver isso, o valor das pessoas que estão conosco, do marido, dos filhos, né? Eles não nascem para nós, né? Eles não nascem para nos dar felicidade. Aliás, eu queria deixar bem claro uma coisa que acho que a vida fica bem mais gostosa quando você descobre isso. Nós nascemos para servir e não para ser servido. Jesus veio e falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir as pessoas. Sim. E o servir quer dizer trabalhar, se expor, se humilhar, produzir, né? Você não fica sentada num trono recebendo honras. Você fica ativa, lavando, passando, fazendo, perdoando, amando, entendendo, orando. É uma atividade de servir. Então eu fui servindo mais meu marido e ao mesmo tempo Deus foi colocando uma paz no meu coração. Calma, né? A calma que dá tempo de tudo, calma. Aí eu fui vendo isso, mas a minha doença na gravidez foi assim a chave de virada para eu ver o valor que ele tinha que eu não via. O meu olho carnal não via isso. Não estou dizendo que toda mulher que tem problema com o marido está no olho carnal, mas Deus mostrou isso para mim. Aí fomos vivendo melhor. Agora, como eu já tinha tido um propósito de não brigar, mesmo, e meu marido não é de briga, né? O fleumático não é de briga, o circo pode pegar fogo, ele sai, não se envolve. Mas aí eu fui vendo os valores dele. E vou até dizer uma coisa para você, amada. Eu sempre falei que o casamento é muito bom no começo, vai ficando cada vez melhor. Mas quando envelhece, ele é indispensável. Como é triste uma pessoa envelhecer sem ter o seu companheiro do lado. Então, essa geração nova não está pensando nisso. Ah, não deu? Vamos trocando, vamos ficando sozinhos. Sim. Então, aí Deus... E não é que eu fiquei só assim, perdendo. Ah, ela sublimou, ficou uma vida depressiva, coitada, não era o homem que ela merecia. Não! Deus foi me dando cada dia a revelação do tesouro que ele era. Tesouro que ele era. E eu fui me apaixonando por esse homem mais calmo. E Deus foi ajudando. Agora, a vida inteira uma pessoa vai ser o que ela é. Eu não vou mudar ele, eu não consigo. Sim. E nem ele me muda, né? Agora, a gente vai sendo assim... forjada, a palavra atual é forja, né, do filme Forja. O plano de Deus na nossa vida é nos forjar. Sim. E nos fazer semelhante a seu Filho Jesus Cristo. E o casamento é uma oficina de forja. Casamento é uma maravilha, não é para pular fora. Deixa a forja trabalhar, porque a gente fica melhor, a gente fica mais feliz, os filhos vão crescer melhor e o marido se torna um homem melhor também. Agora, não adianta tentar mudar o temperamento do marido, que não vai conseguir. Aliás, se você está casada com ele, seja lá quem for, é um conselho para minhas amadinhas, tira proveito disso. Por exemplo, meu marido adora lavar uma louça. Eu acho uma delícia. Pode lavar todas as louças que você quer. Ele até me ajuda demais. Agora que ele é aposentado, já há uns bons anos,
Ele quer tirar a roupa do varal. Eu falo, bem, não tira a roupa do varal, porque o pessoal olha do outro lado do prédio que você tá tirando a roupa do varal. Parece que eu tô mandando em você. Ele nem tá nem aí, ele não tá nem aí com o que pensam dele. Enquanto eu sou muito preocupada com o que pensam de mim, não vou negar, ele vive a vida natural, né? Então Deus foi mostrando, me deu um olho para ver, né? Que homem maravilhoso que ele é, né? Então eu penso assim, se tem uma amadinha que está nos ouvindo, que está sofrendo uma crise no casamento, não desista, não desanime. Sim. Deus tem conserto, Deus tem o elixir, Deus tem a resposta. Ele pode fazer das pedras filhos de Abraão. E Deus levanta a nossa vida perturbada do monturo e nos faz assentar de príncipe. Eu creio nisso. Então, eu creio nos casamentos restaurados. Sim. Eu creio em relações restauradas, né? E essa coisa assim de viver uma vida arrastando chinelo, não era isso que eu queria, ele nunca vai chegar lá, esse marido assim paradão. Olha, não precisa arrastar o chinelo, pode viver uma vida firme e confiante, porque Deus vai fazer a cada minuto, né? Então, por exemplo, eu tenho filhos bem de vida, mas a minha casa própria, que nós temos um apartamentinho na Bela Sintra, é o trabalho dele. O meu convênio médico é uma beleza, se não é o top, mas é perto do top, é o suficiente, veio do serviço dele. Então, do jeitinho assim, tranquilinho dele, ele fez tudo o que ele precisava. Os filhos estudaram bem, são bons filhos, bem criados. Eu sou uma mulher suprida, não me falta nada. Então, você vê, tudo vai chegando. E aí os filhos também crescem, ficam bem de vida. Eu posso ir aonde eu quiser, que os filhos patrocinam. Agora, meu marido não gosta. Aí meu filho fala assim, papai, a mamãe gosta tanto de ir no restaurante, vai uma vez por semana com ela que eu pago. Não adianta, não adianta. Ele não gosta e ele não vai. Aí agora, houve um tempo que a gente viajou bastante para fora do país, tal, aqui dentro também. E agora ele está assim desgastado com a saúde dele, ele não quer mais nada. E eu decidi o seguinte, eu sou feliz viajando ou não, eu sou feliz com ele. Então se ele não pode, eu não vou, eu não deixo ele sozinho. E para completar, minha amada, deixa eu te falar, eu não conheci minha sogra, ela morreu cedo e deixou 5 filhos. E pediu para o meu marido cuidar dos irmãos. Meu marido não era o mais velho, só que era o mais centrado, mais cabeça. E pediu para ele cuidar. Ele lutou por esses irmãos, você não imagina quanto dividimos com esses irmãos. E agora, para completar uma coisa que eu não esperava, o irmão dele teve AVC, de 77 anos, é um ano mais velho que eu. Teve AVC e ele ficou com a sequela, arrasta a perna. E aí ele morou um tempo com uma irmã, a irmã mudou-se, não pode mais ficar com ele, ele está na minha casa. Então eu estou cuidando do meu maridinho, do meu cunhado. E você sabe que eu tenho assim um prazer. As minhas filhas falam assim, mãe, vamos botar ele numa clínica. Eu falo, não, tadinho, porque o AVC deixou ele limitado intelectualmente. É uma criança limitada e bonzinho. É um adulto, ele anda, toma banho sozinho, come e tal. Mas ele tem os limites. Então, eu fico feliz. Eu falei assim, eu casei com um, ganhei 2, porque os 2 são muito parecidos. As mesmas doenças, diabetes, pressão alta, cardíaco, assim, tranquilo, temperamento tranquilo. Os 2 são iguaizinhos. Mas eu louvo a Deus. Sim. Então, a minha palavra para minhas amadas que estão ouvindo, não desanima. Ora a Deus, busca o Senhor, leia livros. Eu amo ler. A leitura me levanta. Eu gosto muito de ler Max Lucado, alguns livros dessa linha, assim, me levanta tanto. Não pensa assim, eu errei mesmo, tem compromisso com Deus, vou ter que levar até o fim. Não, tem que ser com prazer. Sim. Deus vai colocar prazer nisso. Sim. Deus vai colocar uma sobremesa nessa refeição. Vai, eu creio. E você não precisa mais arrastar chinelo, pode ficar firme, porque você vai tirar muito proveito disso. Sim. Eu creio. E uma das coisas que eu sempre tive revelação, porque eu estudei na Faculdade Teológica Batista, e tinha muitos professores americanos, e eles eram muito sérios com os filhos, eles tinham uma educação para os filhos diferenciada do brasileiro. Você tem que ter compromisso com a sua criança, ensinar a palavra, amar, proteger, suprir, né? Então eu criei meus filhos assim. E o meu marido entrou nessa linha, ele fez tudo isso, ele é um bom pai, né? Um bom avô, né? Ama muito Pedro, as criancinhas do meu filho, Luiz Augusto e tal. Então, e outra coisa que eu quero que as mulheres pensem, que é o meu conselho, pensa nos teus filhos. Eu tenho visto com os meus olhinhos aqui, a mulher rejeitar o marido por
algumas maneiras dele ser, mas ela acolhe com o filho, porque lá na frente o filho vai ser igualzinho o pai. E você não vai divorciar do seu filho. Então, amadinha, não desista. Sim. Não desista. Fica firme. Eu não tive um mau marido, né? Graças a Deus. Mas tinha hora que aquilo me causava infelicidade. Sim. Eu querendo fazer, querendo viajar, querendo resolver coisa na igreja e tal. E ele, tudo meio brecado. Mas eu vejo que esse breque dele me trazia paz, me trazia, assim, sossego, de certa maneira. Aquele desespero que às vezes eu entrava, e olhando para ele, eu comecei a perceber que ele me acalmava, né? Então, eu estimo que todas encontrem no Senhor, né? É um consenso. Sim. Porque Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. E Deus ama as crianças. Os lares quebrados trazem muita consequência para os filhos. Isso é inevitável, é científico, né? Não é uma coisa de crente, é uma coisa científica. Então, vale a pena a gente crer e perseverar, porque a gente vai colher. Sim. Eu tenho 2 perguntas. Pois não, é querida. tão gostoso falar com você, já está dando uma Obrigada. hora. Passa Já muito está dando rápido. uma hora, meu Deus. Mas, Odilza, a primeira pergunta é: você, como esposa de pastor, com temperamentos diferentes, sempre desejosa de estar na obra, trabalhando, como é que você fez com essa diferença na igreja, na hora de na servir igreja. na igreja? E a outra pergunta é com relação... não, vamos nessa primeiro, senão... eu confundo Na a pessoa. verdade, por ele ser pastor e eu ser a esposa, eu sempre fiquei com as crianças, aí as crianças minhas estavam comigo, eu tinha aulas bem preparadas até por conta disso. Depois elas cresceram, eu fiquei com os juniores, depois eu comecei a ficar com as mulheres. Sempre né? atuante na igreja. Então, sempre atuante, o tempo todo que ele foi pastor. Agora, esses últimos anos que a gente mora lá, na Consolação, por conta do Mackenzie, ele não está mais liderando. Sim. Somos firmes na igreja, tal, mas ele não tem cargo. Ele não lidera. Às vezes é convidado, uma palavra aqui, outra ali, mas ele não tem esse compromisso. Mas eu sempre estive junto com ele, fazendo a outra parte, né? Porque eu não pregava. Eu nunca usei o púlpito para pregar. Sim. Mas fazia palestra para as mulheres, para os jovens, para as crianças. E andando com ele, junto com ele, né? E eu nunca achei pesado, porque eu sou bem apaixonada pelas coisas de Deus. Eu vejo nas coisas de Deus a minha fonte de felicidade, sabe? Eu fico tão feliz quando eu descubro um versículo. Eu estava vendo essa semana, eu até vou, numa outra ocasião, vou falar. Deus não criou ninguém para ter uma vida... Assim, a frase é bem bonita, mas eu não lembro agora. Deus não criou ninguém para ter uma vida medíocre. Deus tem o melhor para nós, né? Tanto que ele pega uma pessoa improvável como Esther, né? Sim. Tadinha, ela nem mãe tinha. E faz uma rainha. Como Sim. fez na minha vida. Quem era eu? Aham. Não sou nenhuma Brastemp, mas sou uma mulher bem resolvida, Sim. sou feliz, sou intensa, continuo intensa. Então, e o meu marido também, por ter um temperamento mais calmo, a minha intensidade não faz mal para ele. É mais fácil eu ficar me sentindo mal com a calma dele do que ele comigo. Então, se eu casasse com uma pessoa mais parecida, que Deus nunca faz isso, né? Deus nunca faz isso. Se eu casasse com alguém mais parecido, possivelmente não teria a alegria que eu tenho no casamento se a pessoa fosse mais igual a mim, né? Nós não íamos chegar lá. E hoje, né, você, desde que você se converteu, dá para ver que você sempre serviu ao Senhor. Hoje a gente vê um grande número de desigrejados, né, que a gente fala, pessoas abandonando a fé, às vezes por uma mágoa, por uma decepção, tristeza. que a gente passa também, Passa. né, Tilsa? E provavelmente você passou. E o que você diria para essas pessoas? Eu vou até contar uma história que eu não deveria contar, mas vai ajudar quem está sofrendo nessa área de sofrer no ministério. Numa sessão de igreja, que eu não estava presente, um cidadão se levantou e falou assim: quem aqui tem dúvida que o pastor José Luiz dorme com um demônio? Me chamando de endemoniada. Eu não estava lá. Se eu tivesse, eu só ia chorar, não ia fazer nada, né? Mas uma pessoa da gente querida. Pessoa da gente querida. Eu chorei muito depois que... Aí meu marido imediatamente saiu dessa igreja. De noite eu já fui lá, o pessoal despedindo da gente, que ele falou logo: eu estou saindo da igreja. Foi muito pesado, né? E nós saímos dessa igreja, fomos para casa e tal.
Depois tivemos outras. E esse amado, aí eu chorei muito. Eu comecei a questionar a minha liderança na família, na igreja, se realmente eu estava passando nas pernas do meu marido, só estava mandando nele. Eu fiquei bem, foi bom. Foi assim talvez um remédio, né? Foi assim um susto que me fez abrir bem os olhos. E ele não dizia que eu mandava no marido, mas ele achava que o meu jeito era muito diferente do meu marido, né? Mas meu marido era um grande pastor, né? E o diabo acho que usou também, né? O inimigo usou para me destruir e tal. Aí, não demorou muito, ele foi na minha casa pedir perdão. Hoje, ele é um dos grandes amigos nossos. Aliás, ele nunca deixou de ser nosso grande amigo. Mas você vê, não é fácil você enfrentar isso no ministério. Sim. Não é fácil. E umas outras coisas também que nós passamos. Mas você sabe que eu nunca arrastei chinelo? Eu sabia que aquilo ia passar, eu sabia que a pessoa não fez. O que é arrastar chinelo? É viver desanimada, Sim. não vale a pena ser esposa de pastor, ai que dificuldade que é ser crente. Ai. Não. Eu sempre tive assim meu olho no Senhor e outras coisas que a gente foi vítima, assim, mesmo do meu marido, falar, ele é muito lento e tal, né? Mas Deus sempre nos deu assim uma solução. E a gente é amigo de todo mundo. Você vê, hoje em dia nós moramos já há um bom tempo ali na Consolação. Esse povo de Interlagos, que meu marido foi pastor da igreja de Interlagos, como co-pastor, foi pastor titular do Orion, do Eliana, e colaborou com umas outras duas também, que não me lembro agora o nome. Todo esse povo é muito amigo nosso até hoje, todos. Telefona, meu querido pastor, como vai meu pastor, né? Então a gente vence, porque as lutas vêm, as tempestades vêm, enfim, né? Os terremotos vêm, mas isso tudo fortalece a nossa raiz, sabe? Se a gente não desanimar, isso não deve ser motivo para desanimar, porque se Jesus Cristo fosse desanimar, ai de nós. E ele foi muito estimulado a desanimar. Ele é o nosso modelo. Ele foi criticado, ele cura por demônios, imagina um homem traído, humilhado, cuspido, condenado, morto. Ele é o nosso modelo, né? E se ele enfrentou e venceu, nós também somos vencedores, né? Sim. Eu falo para você, eu amo a vida que Deus me deu. Aliás, eu quero fazer uma honra para Marlene Guerrato, que já está morando com Jesus. Ela veio aqui e eu assisti ela várias vezes. Ela falou uma coisa, Marlene Guerrato, entre outras lindas que eu aprendi com ela. Eu estou tão contente, ela falou, com o que Deus tem feito da minha vida. Eu também sou muito grata a Deus, como Deus pegou aquela coisa que não era nada do monturo, nada, né? Complexada. E tem me dado uma vida tão suculenta. Eu sou muito grata a Deus. Amém. Então, as pancadas que a vida às vezes nos dá, as lutas, eu me recuso a desanimar. Eu me recuso. Eu leio um livro, eu vou para a Bíblia, eu choro um pouco, eu faço um jejum, eu procuro um conselho, mas eu não desisto. Porque o Senhor não desistiu. E eu posso garantir para essas amadas que vão nos ver e que vão nos ouvir, que porventura estão passando por algum tumulto, uma tempestade, vai passar. Vai passar. E Deus vai te dar a vitória e socorro. Tenho certeza disso. Dilza, que maravilhoso querida. Te ouvir. Mamada. Eu amei aprender com você. Eu vim com tanto medo aqui. Não. Eu vim com temor e tremor. Eu tenho certeza que para você que está em casa, ficou, acho que a mesma mensagem que para mim, né? Vale a pena nós sermos fiéis naquilo que Deus vai nos colocando nas nossas mãos. Amém. Seja na educação dos nossos filhos, seja no nosso casamento. Seja fiel. E o Senhor certamente nos honrará. Eu amo a frase do meu sogro, né? Que ele dizia, cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. Com certeza, né? com certeza. Então, essa é uma mensagem para você. E a Dilza é um exemplo disso. Ela contou, compartilhou um pouco. Hoje, uma mulher que compartilha a palavra de Deus, apaixonada por ensinar outras mulheres. Ajudar. E um exemplo para nós. Então, independente de qual seja a sua circunstância, a sua situação, ela nos deu a receita. Continue caminhando, não abandone a comunhão, leia a palavra, busque num livro, busque numa orientação com alguma pessoa cristã. Isso. E certamente você vencerá essa situação com o Senhor. Amém. Dilza, deixa uma palavra para quem está em casa, para a gente encerrar. Sim, eu quero dizer para vocês, amadas, o seguinte. O melhor da vida é você viver para servir. Então, a gente vê isso quando Deus chamou Esther. Ela saiu do monturo.
para ser rainha. Mas ela não foi só rainha, ela foi a libertadora do povo de Deus. E foi difícil para ela. Ela teve que botar a vida em questão, porque o rei podia matá-la, ela botou a vida lá em questão. Ela teve que jejuar bravamente com as suas funcionárias, ela teve que ver a luta do povo dela, mas ela foi vencedora. Então, a vida cristã, ela é saborosa, ela é boa pelo servir. Eu, por exemplo, como síndica, eu ajudo os moradores, lavo roupa, levo comida, levo ao médico, de várias pessoas. Só que isso, para mim, só me dá alegria. Então, procure viver uma vida para servir. Porque enquanto eu sirvo alguém, eu não estou tirando da minha vida, eu estou colocando alegria. Então, servir meu marido é um prazer. Agora eu estou servindo meu cunhado, eu sirvo meus filhos, meus netos, sirvo o pessoal do prédio. E isso não me dá honra nenhuma, né? Isso é algo que Deus tem colocado em mim, como disse a Marlene Guerrato. Eu estou tão feliz com o que Deus tem feito da minha vida. É Ele. Toda a honra e glória ao Senhor. E você passe a fazer isso. Você vai ver que delícia de vida quando a gente passa a dar em vez de exigir, né? Vai servindo e vai desfrutando dessa vida de servir o Senhor. Fique com essa mensagem, indique esse programa para quem você achar Amém. Que vai ser abençoador, e certamente será. Se inscreva no nosso canal, não esquece de se inscrever aqui, e eu aguardo você até a próxima semana, terça-feira, 10 horas aqui. Deus abençoe. Amém. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com